Esta semana foi amplamente divulgada a notícia de que o padre Edson Tagliaferri teria chamado o presidente Bolsonaro de bandido e dito que aqueles que votaram nele deveriam se confessar. Afinal de contas, a igreja deve fazer críticas políticas? Os líderes religiosos devem abertamente criticar políticos? O meu nome é Wagner Francesco, eu sou teólogo advogado e, como eu sempre digo, a teologia sem a crítica é a arma para o fundamentalismo. Afinal de contas, a igreja deve atuar politicamente? Os líderes religiosos devem criticar políticos? Essa questão dos limites em que a política deve ser falada dentro das igrejas deve ser debatida hoje, porque imediatamente quando o padre Tagliaferri fez essa crítica ao Bolsonaro, um outro padre bastante conhecido, o padre Zezinho, teria dito o seguinte, que o padre deve trabalhar para a unidade, mesmo que seu coração seja para a direita ou para a esquerda, que deve ter prudência e que as críticas políticas que fossem feitas deveriam ser feitas de modo que não houvesse ruptura e nem divisão dos fiéis. É interessante essa fala porque fica parecendo que a gente vive num Brasil em que não há divisões e que é possível manter todas essas divergências em nosso país de forma harmoniosa. A questão é que as divergências já existem, a ruptura já está formada. E aí, quando o padre Tagliaferri faz essa crítica ao Bolsonaro, ele faz de uma forma bastante corajosa. Pelo que eu entendi, o padre Zezinho é a favor de que se critique e de que se fale em política nas igrejas. O que ele quer é que seja feita de forma parcimoniosa. Mas a questão é possível isso? Há limites na crítica? A política já vem sendo tratada há muito tempo dentro das igrejas. Esse assunto foi tão importante que no Concílio Vaticano II foi instituída a Constituição Apostólica Gaudium et Spes, que significa alegria e esperança. Nesta Constituição há um capítulo chamado A Igreja no Mundo de Hoje. E neste capítulo é dito que para instaurar a vida política verdadeiramente humana, nada melhor do que desenvolver o sentido da justiça, da benevolência e do serviço do bem comum. Isto é, deve ser tratado a política dentro da igreja, mas a política que vise o bem comum. Não é admissível a política partidária dentro das igrejas, não é admissível o uso do altar para enaltecer políticos, mas o altar deve ser usado para críticas políticas, de forma que essas críticas tragam a justiça ao mundo. E aqui a gente é remetido ao profetismo em Israel, que é um profetismo que é totalmente diferente desse profeta de que as igrejas neopentecostais têm apresentado. A ideia de que há um profeta que vai trazer uma boa notícia para vocês, de que está prevendo um futuro bom, de que vai descobrir coisas do seu futuro, não tem nada disso. O profetismo era um movimento sociológico, onde o profeta percebia os problemas da sociedade e alertava a todos da sociedade, porque ele era a boca de Deus. Então, a ideia de que o líder religioso deveria se envolver na política e anunciar e denunciar as mazelas da sociedade, isso já vem há muito tempo. Tanto que Leonardo Boff diz, e aqui eu indico para vocês esse livro, O Caminhar da Igreja com os Oprimidos, que a religião e suas instituições possuem um fenômeno social. Aqueles que advogam de que a religião não deve se meter na política têm a ideia de que a igreja é um local para rezar e que dentro da igreja a gente deve pedir para que Deus solucione os nossos problemas. Por outro lado, aquele que entende que a igreja deve ter o seu papel político, entende que além de rezar, a igreja também deve denunciar. E denunciar de forma que movimente toda a sociedade na busca por essa sociedade mais justa. Então a questão é, o padre Tagliaferri, quando chamou o Bolsonaro de bandido e falou que aqueles que votaram no Bolsonaro deveriam se confessar, agiu bem? Os que acham que não, dizem que a crítica foi até válida, mas que ele foi muito duro. E aqui eu chamo a atenção para vocês de que Jesus já foi bastante duro com o líder religioso da sua época. Jesus, em Lucas capítulo 13, versículo 32, teria chamado Herodes de raposa.
E em Mateus capítulo 23, versículo 27, chamou os fariseus de sepulcros caiados. É bom a gente entender o que isso significa. O termo raposa era direcionado àquelas pessoas que eram astutas, mas também àquelas pessoas que eram inexpressivas. Então, quando Jesus chama Herodes, imperador romano, de raposa, o que ele está dizendo ali é que não levava em consideração as coisas que Herodes estava fazendo no seu reino, que ele era astuto e que ele era uma pessoa desprezível ou bandido. Depende do contexto em que a frase foi colocada. Quando Jesus chama os fariseus de sepulcros caiados, caiado significa aquilo que disfarça. Mas o texto de sepulcro caiado, quando Jesus cita, ele está fazendo referência à cal que é posta em cima do defunto. O que Jesus quer dizer é que, ainda que aquela cal posta em cima do defunto ofusque o odor, o cheiro fedorento da carne que está em decomposição, há ali uma carne em decomposição. A gente poderia dizer, poxa, mas Jesus foi muito cruel, foi muito duro com as palavras. A questão é que há momentos em que é preciso ser duro. Há momentos em que é preciso ser firme. E foi isso que o padre Tagliaferro fez. Eu não posso dizer que Bolsonaro é um bandido, porque eu não tenho provas do cometimento de crimes. Mas não é ilegal de forma alguma você ser duro com o Bolsonaro e criticá-lo pela política que ele está fazendo em nosso país. Mas recentemente ele tirou a obrigação de que fosse fornecida máscaras, remédios e leitos para indígenas. Ele proibiu que fosse obrigatória máquinas para detentos. A igreja não pode aceitar essas coisas e fazer de conta que essas ilegalidades e que essa brutalidade não está acontecendo em nosso estado. A gente também não pode querer que líderes religiosos que façam crítica ao Bolsonaro e crítica a essa forma de fazer política, que seja feita de forma dócil. A violência precisa ser melhor entendida. É claro que a gente não vai aqui defender que a gente pegue o Bolsonaro pelo cabelo e bata e espanque em local público. Não é disso que se trata. A violência que a gente está tratando é a forma enérgica com que a gente tem que combater toda essa política que está sendo feita em nosso país. Então, quando o padre Zezinho diz que as denúncias políticas que forem feitas na igreja devem ser feitas de modo de que não haja ruptura e nem divisão aos fiéis, fica parecendo que a gente já vive em um mundo perfeito onde os fiéis não estão divididos. A gente tem de um lado fiéis que defendem o evangelho e que defendem um Estado que traga justiça e paz, e de um lado fiéis que votaram no presidente Bolsonaro, que prega homofobia, que prega racismo e que em plena pandemia não está tomando providências para resolver esses problemas. Já está tudo dividido, o mundo já está dividido, o país já está dividido e a gente precisa chamar a união, mas a gente precisa chamar a união para um mundo que traga justiça. Aqueles que estão do lado de um projeto que traga desigualdade, que não está resolvendo os problemas em plena pandemia, precisam de fato confessar e precisam de fato voltar ao Evangelho. E é por isso que eu fico do lado do padre Tagliaferro e entendo que ele foi enérgico do jeito que tem que ser. Eu quero que você deixe o seu comentário. Afinal de contas, a igreja deve se envolver politicamente? Você foi a favor do que o padre Tagliaferro disse? Você acha que a igreja deve se envolver nessas questões sempre e quando o mundo não estiver caminhando para a justiça? Deixe o seu comentário, deixe o seu like. Se você ainda não nos segue, aperte o... Pô, por que eu sempre erro isso, velho? Esse final, eu deveria pegar um que ficou bom e jogar, velho. Sempre erro esse... Acho que esse é o assunto, né? Sua opinião é muito importante. Vamos lá. A gente já vai deixar isso pra sempre. Vamos lá. Sim. Vou voltar pro padre Zezinho. Deixa o seu comentário. Eu gostaria de saber o que você... Oh, Deus. Deixa o seu comentário, deixa o seu like. Se você ainda não nos segue, aperte o... Pô, por que eu sempre erro isso, velho? O que o padre Zezinho disse? Obrigado.